super follower de Jesus. Vamos lá. Eu espero que você esteja curtindo, que você esteja motivado, que você esteja aí consumindo esses conteúdos abençoados que a Tisha está preparando para entregar para você. Que você esteja, assim, pela primeira vez na vida, tendo motivação para aprender o inglês, não é? É bom demais. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Mateus, ok? Matthew 5, chapter 5. Verses from 13 to 16, ok? A gente está tentando ler aqui no arquivo que eu vou subir, né? Então vamos lá. Matthew 5, from 13 to 16. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Olha aí que coisa, que responsabilidade, hein? Então bora, ó. You are the salt of the earth. Repete com a teacher. You are the salt of the earth. O T do salt é bem fraquinho, por isso que a teacher colocou de amarelinho, tá? Vós sois, you are, vós sois. The salt, o sol, o sal, não é o sol. Vós sois o sal. You are the salt of the earth, da terra. But if the salt loses its saltiness, but if, ó, juntei o T com I com sonzinho de R, ó, o T entre vogais. But if the salt loses its saltiness, o que é o saltiness? É o salgado do sal, é o gosto salgado, tá? Mas se o sal perde o seu sabor, então a teacher equivaleu aqui, né? Eu coloquei equivalência como, mas se o sal perde o seu sabor, se ele perde a propriedade salgada, de salgar, tá? How can it be? Como pode, como ele, né? Esse it é o sal. How can it be? Como ele pode? How can it be made salty again? Como que ele pode ser salgado novamente? Então, se o sal perder a propriedade de salgar, como é que ele vai voltar a ser salgado novamente? Como que ele pode ser feito, né? Então, how can it be made salty? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria como ele é feito salgado novamente. Não faz muito sentido, tá? Então, como é que ele pode ser? Eu busquei equivalência. It's no longer good for anything. It's no longer é não será mais, tá? It's no longer não será mais. O quê? Good, bom, para quê? Para nada. Porque o no longer dá uma ideia de negação. Então, o anything, que significa na afirmativa qualquer coisa, ele vira nada, porque tem um no lá junto do longer, tá? Então, quando eu tenho uma negativa seguida do N, o N, que na afirmativa significa qualquer, ele vira nenhum, ele vira nada, ele vira ninguém. Então, anything é nada, é nenhuma coisa. Anybody vira ninguém, tá? Anywhere, que seria qualquer lugar, vira nenhum lugar. Por quê? Porque a gente tem uma negativa. Então, qualquer vira nenhum, tá? Só um parêntese aqui. Então, it's no longer good, ele não será mais bom para coisa nenhuma, né? Para nada. Except to be thrown, exceto para ser lançado. Então, throw é arremessar, é lançar. Então, aqui, exceto para ser jogado, no sentido de arremessar, tá? And trampled underfoot. E pisoteado. Então, pisado, né? Debaixo dos pés. Under é debaixo e foot é pé. Então, o trample underfoot, ele significa pisoteado. Joia? Então, vamos repetir, ó. Except. Por que a teacher... Aqui eu falei só a palavra except, eu falei o T. Mas como ele termina em T e começa com o T do to be, a teacher não vai pronunciar o T do except. Então, vai ser assim, ó. Except to be, ok? Except to be thrown out and trampled underfoot. Trampled underfoot. Exceto para ser jogado fora e pisoteado. You are the light of the world. You are, vós sois.
the light, a luz. E a teacher colocou, eu falei light of, mas eu posso falar light of. Eu posso transformar o T do light, porque o GH ele é mudo. Então é como se eu tivesse o L, o I, o T, seguido do of. Então, light of, ok? You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Então, pode ser built on ou built on. Eu posso, porque build, you, tem um som de you, é um som de vogal, tá? Então, eu poderia falar a town built on, em vez de falar built on, eu poderia falar built on. A town built on a hill, uma cidade construída, built é construída, em um monte, on, acima, né? On a hill, em um monte, cannot, não pode, be hidden, ser escondida. Cannot be, não pode ser. Hidden ou hidden, poderia pronunciar esse D entre sons de vogais, o som de vogais, como R. A town built on a hill cannot be hidden, tá? Uma cidade construída em um monte não pode ser escondida. Esse cannot, no teu material, a teacher colocou essa observação, né? Ele é a mesma coisa que can't. É a mesma coisa que can't. Na Bíblia, você não vai ver contrações. Por quê? Porque é uma escrita mais formal. Então, a gente não vai ver as formas contraídas, né? Tá bom? É muito provável que você não veja. Neither do people, nem as pessoas, light a lamp, acendem uma candeia ou um abajur. Lamp pode ser abajur também, tá? Mas aqui no caso, na época de Jesus, não era abajur, era candeia mesmo, né? And put it under, put it virou put it, e o T do it virou R também, porque o T tá entre o I e o U. Então, a teacher juntou tudo, And put it under a bowl. Nem as pessoas acendem uma candeia e a coloca debaixo, put it under a bowl, de uma vasilha. Bowl pode ser tigela também, tá? Ninguém vai acender um lampião e esconder debaixo de uma vasilha. Ou, né, no outro evangelho, debaixo da cama. Você não vai acender, pegar uma coisa que ilumina e botar debaixo de um móvel, por exemplo. Não é? Instead, ao contrário, ao invés, they put it on, eles põem, eles a colocam on its stand, coloca no seu suporte. Então, quando alguém acende uma candeia, onde que ela põe? No suporte da candeia, que é para a candeia iluminar. Ok? Então, ao contrário, instead, they put it on its stand. E esse S do it, ele é quase imperceptível porque o stand começa com S também. Então, por economia de som, a gente pode omitir o S do its. Ok? Então, aqui no caso, no suporte é um lugar adequado. Você vai acender o lampião, vai acender uma vela, você vai botar no lugar adequado. And it gives, and it gives light to everyone in the house. E ela, a candeia, it é ela, ilumina, gives light, dá luz, ilumina, to everyone, para todo mundo, in the house, na casa. In the same way, da mesma forma, let your vira let your, poderia ser, né? Ou let your, com som de tchau. O T seguido do Y, eu posso pronunciar assim também, né? Então, in the same way, let your light, ou let your light shine, deixe a sua luz, deixe que a sua luz, né? Shine, brilhe before others, diante dos outros. Olha que responsabilidade, né? Que nós todos temos
In the same way, let your light shine before others. Deixe que a sua luz brilhe diante dos outros. That they may see your good deeds. That they may see. Para que eles vejam, para que eles possam ver your good deeds. Por que a teacher não pronunciou o D do good? Porque did começa com D. Então, por economia de som, a gente vai pronunciar um D só, ok? Então, o that day é a mesma coisa, ó. That they, eu tirei o T do that. Por economia de som, vou falar um T só. That they may see your good deeds, para que eles vejam, para que eles possam ver suas boas obras, and glorify, e glorifiquem, glorify, ó como é que pronuncia, glorify your Father in heaven, seu Pai que está nos céus. Então vamos lá, agora você vai para o exercício para você treinar a formação de frases ou perguntas usando esses chunks que a teacher tirou. Chunks são pedaços de expressões usadas pelos nativos, né? São expressões válidas, combinações válidas, que a teacher tirou lá do Evangelho de Mateus, tá bom? Então vamos lá, ó. You are the salt of the earth. Você é, ou vós sois, o sal da terra. Então you are pode ser você é, ou vocês são, vós sois, tá? Veja, você já tá trabalhando o verbo to be aqui, mas de que maneira? Comunicativa. Então, eu não preciso parar e falar, olha, hoje nós vamos aprender o verbo to be. Não, você já está aprendendo o verbo to be. De que jeito? De uma maneira comunicativa, tá? Então, aí a teacher colocou alguns exemplos, ó. You are my beloved child. Você é meu filho amado. Então, beloved é amado. Child é criança, é filho, né? You are my beloved child. Depois, you are the best employees. Vocês são os melhores empregados. Imagina que o chefe está falando isso para o time, tá? Então, agora você vai tentar criar essas frases que a teacher montou aqui, ó. Você é uma bênção e você é o líder do time. Como que a gente fala isso? Ah, teacher, não sei. Vai procurar. E depois que você tentar responder, aí você clica aqui no gabarito para você ver a resposta. E se você tiver dúvida, é só deixar aqui no campo de comentários, combinado? Depois, how can it be? Como isso pode? Então, how can it be é como isso pode, tá? Mas se eu falar how can I be, é como eu posso. Olha que legal. Então, se eu trocar no lugar do it, eu colocar I, eu colocar he, eu colocar they, eu mudo a pergunta, eu crio outra pergunta. Olha que legal. Então, vamos lá, ó. How can it be made salty again? Como que isso pode se tornar, se fazer salgado novamente, né? How can it be controlled? Como que isso pode ser controlado? E how can I, como eu posso, be forgiven? Como que eu posso ser perdoado? Nossa, como é que eu posso ser perdoado? Eu pequei, cometi um pecado tão grave. Como que eu posso ser perdoado, né? Então, how can I be? Como eu posso? How can he be? Como ele pode? How can they be? Como eles podem? E por aí vai, tá? Então, a teacher colocou duas perguntas, ó. Como isso pode ser restaurado? E como eu posso ser útil? Como eu posso ser útil? Imagina que você quer oferecer ajuda. Então, essa é a pergunta. Como é que eu posso ser útil? Né? Um vendedor da loja, por exemplo, pode perguntar para o cliente, como eu posso ser útil? Ok? Depois, a town built on a hill, or built on a hill, cannot be hidden. Ó, ainda no can, né? Uma cidade construída no monte não pode ser escondida. He cannot be forgiven. Ele não pode ser perdoado. Isso é o diabo falando, né? Não Jesus falando. I cannot be selfish. Eu não posso ser egoísta. Então, selfish é egoísta. Então, qual é o seu desafio? Pegar o cannot be e construir as frases aqui, ó. Ela não pode ser esquecida.
E você não pode ser irresponsável. Ô, teacher, no lugar do cannot, eu posso usar o can't? Pode, tá bom? Então, você pode, ao invés de usar cannot, você pode usar o can't na sua frase. O que você vai fazer? Você vai buscar esse vocabulário que você não sabe. Você pode anotar no seu caderninho depois, você pode colocar no Anki. Para quê? Para você fazer o recall, né? A testagem da sua memória, para ver se você lembra como é que você faz essas construções que a teacher entregou aqui. E por que a teacher pôs 3? Para ser pouquinho. Porque menos é mais. Combinado? Tá certo? Então era isso. That's all for today. Isso é tudo por hoje. See you next video. Te vejo no próximo vídeo. Grace and peace. Bye bye. Graça e paz.